Bom dia, boa tarde, boa noite, Alfenas. Esperamos que todos estejam bem nos escutando aqui na Rádio Federal FM. Aqui quem fala é Bruno Samoneto. E aqui quem fala é Matheus Fernandes. Somos bacharéis em Ciências Sociais e professores em formação na mesma área. E hoje vamos falar sobre um assunto bem saboroso, né, Matheus? Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre churrasco, caldo de cana, frutas, vegetais, roupas e principalmente cultura. Então, o nosso papo sociológico de hoje é sobre a Feira Livre de domingo do Se município a de gente fala de Alfenas. Alfenas, a gente tem que falar desse patrimônio cultural imaterial, não é, Matheus? Pois é, e coloca patrimônio nisso. A Feira de Alfenas é a segunda feira registrada como patrimônio imaterial municipal de todo o território brasileiro. E seu registro é bem recente, é de 2019. Então, a feira é oficialmente patrimônio dessa cidade. E existe relato, meu amigo, da atividade da feira anterior da década de 60. Então, não é à toa que se tornou um patrimônio. Bruno, eu acho que você poderia dialogar melhor. Como que funcionou esse processo, não é mesmo? Rapaz, é muita história para contar, viu? Imagina quantas pessoas já passaram por ela e quantas coisas já foram vendidas na feira. A feira vai respirar cultura e não é à toa que ela se tornou patrimônio cultural e material em 2019, né? De acordo com o G1, o processo de tombamento aconteceu com a coleta de dados, depoimentos e solicitação dos moradores aqui do município. Tudo foi reunido pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio de Alfenas e seguiu as diretrizes do processo de tombamento estadual. São mais de 450 barracas que movimentam de 900 a 2.000 pessoas, com trabalho direto e indireto. São produtores e produtos de mais de 20 cidades da região. A feira, Matheus, ela transmite histórias, está fortemente ligada à nossa sociedade, cara. Ah, Bruno, falando sobre sociedade, eu vou ter que falar algumas coisas aqui. Percebemos que a feira ela é muito importante em algumas relações dentro da feira. Nós vemos também reflexo da nossa sociedade. A feira ela não está isolada. Você não vê feira flutuando. Você falou sobre barracas e percebemos que as barracas estão bem presas no chão por causa de fios, redes, cordas que são amarradas para as feiras se sustentar. Então, sabia que as relações sociais também são amarradas o tempo todo por novos agentes? Amarradas por redes invisíveis, que conecta tanto eu, você e o nosso público, conecta indivíduo e sociedade. Eu quero pegar aqui um sociólogo que nós estudamos nas ciências sociais, que é o Norbert Elias, um sociólogo alemão, que ele, se ele fosse hoje para a Feira de Alfenas, ele ia dizer que cada pessoa, cada feirante, cada público, o público estaria inserido em uma ordem oculta. Todos aí têm um papel, todos temos uma função. Ninguém está fora dessa rede. Guarda bem essa palavra, gente, rede, porque é o que o autor sempre vai trabalhar. Ele navegando dentro da feira de Alfenas, ele vai perceber que a maioria das pessoas não se conhecem, porém estão conectadas e dependentes uma das outras. Mesmo que eu não conheça o seu Zé da barraquinha de cebola, o seu Lucas da barraquinha de maçã, nós temos uma conexão, nós temos uma independência. Eu dependo dele para ter esse produto na minha mesa no domingo de manhã. Ele depende de mim, ele depende do agricultor, ele depende da política que fez esse processo de patrimonização. Então, nós estamos inseridos nessa rede invisível. E nós não vemos soltos, nós não vemos fios soltos por aí, peço perdão. Como uma barraquinha que está muito presa no chão, se uma corda arrebenta, a barraquinha cai. Mas elas estão bem amarradas. Você é nossa sociedade. Até pessoas em situação de rua, aliás, um grupo extremamente importante para a composição da feira, está presente nesse caos organizado. Elias determina esse entrelaço social como redes de independência. Matheus, peraí, peraí. Agora eu fiquei curioso.
A população de rua também está nessa composição da É feira? claro, meu amigo. Alguns ajudam na montagem das barracas. O indivíduo, na visão social de Nobre Elias, não está isolado e nem afastado da sociedade. Então, essa pessoa em situação de rua também é membro dessa interdependência. Como eu te falei, meu amigo, não existe fios soltos na sociedade e nem indivíduos. Matheus, sua reflexão me deixou pensativo, tá? E pensei como a feira é um dos lugares onde a cultura vai se apresentar em seu estado mais vivo. Mas, para falar sobre isso, eu vou levar você e os nossos ouvintes para lá. O que que vocês acham? Bora? Nossa, só que vou agora. Inclusive, pega um caldo de cana aí pra mim. Matheus, chegamos. Chegamos. Até que tu. Tá todo mundo bem aí? Chegaram bem? Uai, eu tô bem aqui, Ah, Brunão. então, Vamos que então vamos. vambora, hein? E pelo visto a feira agora tá lotada, hein, Matheus? Chegamos aqui agora às 9, às 10 horas, tá um pouquinho lotado, né? Mas a gente vai sentar um pouquinho, vamos sentar ali e eu vou explicar para vocês como que a cultura vai operar aqui na feira, tá bom? E para isso eu vou me basear no Roque de Barros Laraia, que é um antropólogo brasileiro e ele é estudioso da cultura. Bom, gente, vamos lá. Quando a gente anda pela feira, ó, como estamos fazendo agora, né? A gente tá ouvindo essas vozes, a gente vê as cores, a gente sente os cheiros e a gente observa as trocas que estão acontecendo. Ali não está sendo vendido e comprado frutas ou verduras. Fazemos parte de algo muito maior do que isso, que é a cultura da feira. E essa cultura, ela vai operar, se renovar e se comunicar de um jeito diferente. Quer ver? Olha lá. Quando um feirante fala com o freguês, ele usa expressões típicas da feira. Oferece aquele agrado. Pode até gritar o preço do que está vendendo em voz alta ou brincar com o comprador. Mas isso tudo mostra como o comportamento ele está condicionado culturalmente. Quer ver mais alguns exemplos? Bora lá então. Se liga ali na maneira que o pessoal negocia o que está vendendo, de saudar o comprador, até da forma como os alimentos são colocados nas mesas e nas bancas presentes em cada barraca. Isso reflete valores que são aprendidos e transmitidos de geração para geração. É um processo longo, um processo duradouro e se estrutura dentro da cultura da feira. E na feira, até mesmo a lógica do lucro vai se misturar com a lógica do afeto. Sabe aquele freguês fiel que vai na barraquinha todo domingo para comprar goiaba? Ele mostra um símbolo de confiança e reciprocidade com o vendedor. Todas essas pessoas que fazem parte da feira, principalmente os feirantes ou participantes de longas datas, têm sua visão de mundo condicionada por ela. É claro que a expansão das lojas de mercado e supermercados, essas redes de lojas de supermercados, tendem de alguma forma, talvez enfraquecer algumas feiras. Mas ainda assim, por conta de uma inércia cultural, por conta de valores que foram construídos ao longo do tempo, as pessoas vão continuar visitando as feiras, as pessoas vão continuar comprando nas feiras por N motivos, pela possibilidade da pechincha, pelo colorido, né, e pelo cheiro que a feira possui, também pelas relações de amizades que são construídas, né, ao longo de anos entre consumidores e vendedores da feira, e porque a feira é um espaço democrático. Existe uma democratização do espaço porque qualquer pessoa pode ir à feira e ela não pode ser barrada de visitar essas porções da cidade. E Matheus, uma dúvida que eu tenho. Quando você era pequeno, sua mãe já comprou um cura-tudo, alguma erva milagrosa lá na feira, dizendo que aquilo era bom, que ia te curar, e por incrível que pareça, aquilo realmente causou efeito e te curou? Bem, Bruno, uma ofensa pode ser várias vezes, viu? Rapaz, você sabe o que que é isso? Nossa, eu não faço a mínima ideia, mano. Diga aí, eu acho que você domina esse assunto, hein? Matheus, é a cultura interferindo no plano biológico.
Nós não sabemos a procedência dessa erva. E às vezes não fazemos ideia do que ela faz com a gente. Mas é aí que a cultura da feira vai entrar. Porque o que acontece ali não é só sobre comprar ou vender um produto, é sobre acreditar naquele produto. A feira envolve a fé, a confiança e a tradição. Aquelas ervas carregam séculos de saberes populares, passando de geração em geração. E para a gente, aquele hortelã ou aquele boldo vai ser milagroso. Então, quando alguém acredita que um cura-tudo vai resolver a dor no joelho, essa crença mobiliza algo que vai além da medicina. É o poder simbólico da cultura agindo sobre o corpo, é a eficácia simbólica, é algo construído. E é aquilo que o antropólogo Roque de Barros Laraia, nosso amigo que estamos utilizando como referência, vai dizer sobre a cultura interferindo no plano biológico. Ou seja, Mateus e nossos queridos ouvintes, o nosso corpo sente o mundo do jeito que a cultura ensina a sentir. A dor, o remédio, o alívio, tudo isso também é aprendido. E isso, Mateus, isso é cultura. E outra coisa também que eu estou percebendo muito aqui na feira. Não sei se você está vendo aqui, né? A gente deu uma volta, reparou que o pessoal lá de trás é um pessoal mais antigo aqui na feira, o pessoal aqui da frente é um pessoal mais jovem, um pessoal mais novo, vamos dizer assim, que acabou de chegar. Ou, da maneira como o nosso querido Mateus vai falar para a gente, os estabelecidos. Você sabe o que isso significa, Mateus? Ué, Bruno, o que está acontecendo? Mateus, é o dinamismo da feira acontecendo na nossa frente. Ou melhor, a cultura se tornando dinâmica. E é nítido como ela muda, e ela mudou durante todo esse tempo aqui em Alfenas, né? Hoje você encontra barracas que aceitam Pix, vendem churrasco, comida japonesa, frango frito. Você acha que antigamente acontecia isso? O ambiente tradicional, ele vai se misturar com o moderno. E isso mostra que a cultura vai estar sempre em movimento. Ela não vai desaparecer do nada. Ela vai se adaptar durante os tempos, mudando até mesmo a sua maneira de pensar, a sua maneira de se estabelecer, sem apagar essa tradição, esses costumes. A feira, Mateus, ela permanece firme e forte na vida de todos os moradores daqui de Alfenas. Bem, Brunão, eu dei uma volta aqui na feira quando você falava sobre isso. Eu escutei que você estava falando sobre estabelecido, pessoas jovens e tal. E eu quero trazer. Eu lembrei de Elias. Sentei aqui na barraquinha de churrasco, comi meu pastel, e eu pensei nos escritos de Nobres Elias. Sabe? Um elemento interessante que eu percebi aqui é uma coisa que acontece com nós no nosso dia a dia. Quando o vizinho, Bruno, muda para o seu bairro, nós sempre tem esse estranhamento. Evitamos interagir com ele no primeiro momento. E porque ele é um novo forasteiro, ele é o de fora. Ele, Bruno, é um outsider. Então eu vou explicar melhor o que é esse outsider. E a feira, Bruno, parece que ela reflete essa mesma sensação. Sabe, Norbert Elias, ele infelizmente faleceu, mas se ele estivesse aqui hoje na feira, ele ia dizer a seguinte, que o que ele estudou lá na Inglaterra sobre os estabelecidos outside, ele consegue encontrar esses elementos aqui em Alfenas. Os estabelecidos seriam aqueles grupos que estão, um próprio nome fala, sai estabelecido por motivos de poder, que o outro grupo, os outside, que não tem o mesmo poder que eles têm algum conflito, vamos dizer assim, uma disputa entre eles. Os estabelecidos, eles veem o outside como inferiores. Então, eu andando aqui na feira de Alfenas, percebi que tem muitas barraquinhas que chamam os outros como família, chamam eles de... Tem um parentesco muito próximo, mesmo sem de sangue, mas tem um parentesco próximo.
eles são estabelecidos, Bruno. Eles são alfenenses. Eles estão há décadas aqui em Alfenas. Eles sabem como que funciona essa feira. E isso é muito fascinante. Isso é o outro grupo, esse que você falou lá na frente, da barraquinha do pastel frango frito, barraquinha de sushi, que aceita Pix. Eles são os outsiders. Sabe por quê, Bruno? Porque eles são de folga. Eles estão pouco tempo na cidade. Eles ainda não se conhecem entre si. Então, eles não conseguem criar esse, esse laço que os estabelecidos já conseguem. Porque os estabelecidos, eles, por ter muito tempo na cidade, eles formam uma coesão grupal entre si. Então, isso é muito forte. Então, os laços eles são implementáveis. Você não consegue invadir esse laço, só se eles deixarem. E por isso, Brunão, que o Elias ele vai perceber que quando o feirante de fora começa a se estabelecer na feira, os estabelecidos reagem da mesma forma do bairro inglês que o Elias estudou. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira do Pô, Matheus, eu fui comprar uma coxinha e eu não compreendi muito bem. Como que eles começam a se estabelecer e isso parece um exemplo lá da Terra da Rainha? Brunão, eu acho que a aula de sinopse de Alice você faltou, porque eu lembro que o nosso professor estava falando que essa dinâmica de estabelecido e outside nós estudamos na sala de aula, e o Elias, ele consegue, não que consegue, ele observa essa dinâmica na Inglaterra. Então, por isso que você lembrou da rainha da Inglaterra por causa disso. O Nobre de Elias, ele vai para a Inglaterra, ele estuda um bairro inglês. E esse bairro, ele percebe essa dinâmica estabelecida e o outside. Que, se você perceber, na verdade, eu vou simplificar um pouquinho aqui. Quando você é criança, Bruno, você aprendeu uma regra assim universal, que nós não falamos com estranhos, não é mesmo? E eu percebi que os feirantes estabelecidos, os feirantes que têm mais tempo assim de casa, eles evitam te aproximar do outro grupo recém-chegados. Até a distância das barracas dá para perceber que é uma distância diferente. E mesmo que ambos sejam iguais em sua composição socioeconômica e cultural, aliás, isso é o legal do estabelecido outside. Eles são o mesmo grupo, eles participam da mesma ordem social, eles têm a mesma renda, sabe? Eles é a mesma classe, é a mesma. Assim, nada muda, nada. A única coisa que muda é que um está estabelecido, tem um poder aí no meio, pode ser um poder econômico, um poder social, e o outro, infelizmente, não tem. O outro, ele é o isolado, ele é o sozinho, ele é o recém-chegrado, ele é o forasteiro. Por exemplo, Bruno, você falou que nós dois somos bacharéis em ciências sociais, nós somos estabelecidos, nós somos veteranos. Então, porém, 5 anos atrás, nós fomos o que? O outsider. Tanto que se nós conseguirmos entrar no mestrado aqui da Unifal, nós vamos se tornar o outsider dentro do mestrado. Então, reparamos que a feira e a sociedade elas estão muito interligadas, como uma rede de independência. Você sacou? E voltando para o estabelecido outsider,
O Elias vai dizer que os feirantes alfenenses, eles conseguem fazer uma coesão grupal entre si. Como que eles se conhecem? Então, um protege o outro, sabe? Nós fomos comprar uma camisa, nós dois, e o feirante, ele não estava. O outro da barraquinha do lado que veio nos atender. Então, eles se ajudam entre eles, ao contrário dos outsiders, porque os outsiders, eles não se conhecem. Então, então, os estabelecidos, eles vão cerrar fileiras contra o grupo outsider. Então, eles conversam, os estabelecidos conversam contra o outsider, mas eles não são de família, eles não permitem isso. São só colegas de trabalho. Matheus, você falando, agora eu consegui compreender, porque de fato na aula de sociologia eu acho que eu não entendi muito bem. Mas levando para o lado da cultura, eu pensei nisso como os atores presentes dentro dessa cultura, os membros dessa cultura, eles vão atuar de maneira diferentes uma da outra. Isso eu fiquei refletindo e eu acho que até essa frase sua, cerrando fileiras, como assim? Bem, o Bruno, novamente eu acho que você foi no banheiro, eu acho que você matou a aula, viu, nesse dia. O Elias, ele participa da Primeira Guerra Mundial. Por isso é muito interessante, quando nós estiver estudando qualquer autor, estudar a bibliografia do autor, porque nós percebemos alguns elementos na sua escrita que faz uma reflexão à sua vida. Então, ele estudou participou da Primeira Guerra Mundial. Ele utiliza essa expressão, acredito eu, em seus escritos, para refletir uma coisa que acontecia na Primeira Guerra Mundial, que os soldados eles uniam entre eles para proteger uns aos outros do ataque inimigo. Então, os feirantes alfenenses fazem isso. Óbvio que eles não fazem no sentido literal, como visto na Primeira Guerra Mundial, mas no sentido simbólico, entende? Em comparação com os outsiders, ninguém se conhece ainda. Eles são estranhos, até entre eles. Então, não tem poder de se proteger. Então, se um outsider acontece alguma coisa com o recém-chegado, o outro recém-chegado não vai fazer nada, porque ele também não conhece. Esse que o ponto principal dessa dinâmica estabelecida outside. Os outsiders estão em desvantagem, porque eles não se conhecem, eles estão em, vamos dizer, seja uma desvantagem contra o estabelecido que já se conhece, já fez cego laços, e eles não conseguem fazer esses laços, porque para vocês, como você é um estudioso sobre a cultura, sabemos que laços familiares e parentescos que não são laços sanguíneos demora um tempo para se formar. Então, mas tem uma coisa interessante. Os estabelecidos também podem se tornar outsiders, como que eu te falei, na nossa experiência dentro da faculdade. Então, os feirantes estabelecidos, um dia, pode ser daqui a uma semana, alguma década, pode se tornar um outsider. Mas se isso acontecer, eu posso afirmar para você que o poder está mudando. O poder que estava concentrado nos estabelecidos passa para o outsider. Matheus, eu acho que nessa aula de Norbert Elias eu tava pensando onde que eu ia comer pastel na feira, essa é a verdade, rapaz. Mas, então, refletindo sobre tudo aqui, a feira seria de fato um reflexo da nossa sociedade, né? Bem, meu amigo, a sociologia, ela serve para mostrar isso, né? Mostrar aquilo que está oculto. Muitas vezes nós passamos na feira, eu mesmo sou alfenense, sempre fui na feira, mas eu nunca fiquei refletindo sobre isso, que como que as relações construídas na sociedade estão presentes nas feiras. Sabe o que me ensinou a ter essa visão? A sociologia, as ciências sociais aqui na Unifal. Meu amigo, nós falamos sobre estabelecido outside, falamos sobre cultura, trouxemos aqui também alguns conceitos que trabalhamos dentro da universidade, teorias sociais, mas nós esquecemos também de falar sobre agricultura familiar.
A agricultura familiar é muito importante na Feira de Alfenas. Então, quando nós falamos sobre Feira Livre de Domingo de Alfenas, esse patrimônio imaterial cultural, nós precisamos falar também dos feirantes que acordam cedo em suas casas, em seus sítios, que acordam bem antes, porque a feira, gente, ela não começa 8 horas da manhã, ela começa de madrugada. Então, essas pessoas são importantes. E esse podcast, ele serve mais do que uma aula, vamos dizer assim. Serve também um momento para nós, eu, meu amigo Bruno, mostrar para Alfenas que esses cidadãos, os feirantes, são importantes. E o que eles trazem com eles não são só frutas ou verduras, mas são histórias, são trajetórias, são identidades, são cultura. E esse Minas nosso, esse Minas Gerais tão grande, nós precisamos dar ouvidos para os pequenos agricultores, porque são eles, gente, que estão sustentando as nossas mesas, estão deixando as nossas mesas de almoço, nosso café da manhã mais rico, mais bonito. Então, Bruno, eu acho que é melhor nós encerrar por aqui, não é mesmo? Pois é, Matheus, nossa conversa hoje rendeu, hein? Mas olha, já tá ficando tarde, amanhã é segunda-feira, toda aquela rotina volta e o despertador vai tocar cedo, viu? Mas antes da gente ir, queremos deixar nosso agradecimento mais do que especial a vocês, nossos ouvintes que ficaram com a gente aqui na Rádio Federal FM. Foi realmente um prazer ter essa troca, trazer a feira de Alfenas para esse nosso olhar mais antropológico, mais sociológico, mais atento às coisas que parecem simples, mas que carregam tanta história, tanta lógica cultural, tantas formas diferentes de viver e sentir o mundo. A feira é esse espaço onde o cheiro do pastel se mistura com a sabedoria das ervas, onde o preço da banana vira conversa, onde cada banca conta uma história. E onde, sem perceber, a gente vê cultura acontecer todos os dias. É o biológico, o simbólico, o econômico, o afetivo, tudo junto, tudo vivo e tudo misturado. E se tem uma coisa que a antropologia e a sociologia ensinam, é que o cotidiano nunca é banal. A feira é mais que feira. É encontro, é identidade, é memória, é resistência. E é por isso que, no final das contas, todo dia é dia de feira, seja na rua, seja na cabeça da gente, onde a cultura continua operando mesmo quando a banca fecha. Então, deixamos aqui o nosso carinho, nosso agradecimento e aquele abraço sociológico para vocês. Fiquem bem, se cuidem, boa semana e até a próxima. E eu estava quase esquecendo, meu amigo. Solta o som. Só se for agora, meu querido. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não me